Olha, é o seguinte, ao final do jogo passado, que o Goiás perdeu por 2-1 em casa para o CRB, o jornalista Rafael Seba fez uma pergunta bastante direta e dura, que foi o seguinte, ele perguntou se o time tava de sacanagem ou se era mal treinado mesmo. Palavras do Rafael Seba, que foram respondidas pelo goleiro Tadeu, que ficou ali no campo de bom grado para responder às perguntas dos repórteres. E olha, mesmo que a pergunta tenha sido dura, inclusive o Tadeu falando que sacanagem era uma palavra meio forte, eu tenho certeza absoluta que os torcedores do Goiás se sentiram extremamente representados naquela questão, porque afinal de contas, é o que parece para muitos, que o time do Goiás tá meio que de sacanagem. Hoje, no jogo contra o Atlético, as duas equipes tiveram dois momentos, o Atlético melhor no primeiro tempo, o Goiás melhor no segundo tempo, e empataram em 1-1. Um empate onde o Goiás conseguiu o gol numa jogada de pênalti, e mais uma vez teve várias chances de ganhar o jogo e não conseguiu. Assim como o adversário também teve chances claras de vencer a partida e também deixou passar. E eu vou falar tudo o que aconteceu nesse jogo, explicar pra você como chegamos a esse empate, um empate que pode tirar o Goiás do G4, o que seria uma tragédia nessa altura do campeonato. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que jogam em velocidade pelas pontas. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E antes de fazer a análise, eu peço que você deixe seu like, que você se inscreva, que você clique no botão hypar se apareceu pra você, compartilhe o vídeo com os amigos. Tudo isso pra ajudar aqui o canal. E eu falo agora no começo pra você não esquecer de fazer. Então já faz agora no comecinho do vídeo, beleza? Então vamos lá. Começando pelo Goiás, que é o visitante. 12 jogos, 3 vitórias apenas. E muitos empates, algumas derrotas e muita reclamação com justiça da torcida. Um time que no segundo turno desaprendeu a jogar. Porque se um primeiro turno jogou como campeão, sendo o líder com sobras no primeiro turno, líder assim, pelo menos não de pontuação, mas com sobras no futebol. Era um time muito efetivo, muito agudo, um time que fazia gols, um time bom. No segundo turno, eu não sei o que aconteceu com o Goiás. Os reforços que chegaram, que deveriam melhorar o time, fizeram foi piorar a situação. O futebol decaiu muito. E olha, Mancini sendo criticado, o Andrinho sendo criticado, são os jogadores sendo criticados. E como não justificar isso? E como não dar razão pra isso, já que o Goiás não vem mostrando um bom futebol há muito tempo? E aí, vindo de uma derrota em casa para o CRB, o Goiás chega para esse jogo para jogar com o Tadeu no gol, nas laterais William Lepo e Moraes, no meio como zagueiros o Lucas Ribeiro e o Messias. Meio de campo formado pelo Rodrigo Andrade, Marcão, vindo no lugar do Juninho, que ficou no banco de reservas, e o Rafael Gava como meia. Na frente, Jajá, Jean Carlos e Anselmo Ramon. Visitando o Atlético, que é um time que foge do Z4 e está até uma boa pontuação fora dele, mas ainda tem uma briga a fazer. Um time que veio da terceira divisão no ano passado e que vem consolidando um futebol que consegue se manter na Série B desse ano. O jogo passado, inclusive, o Atlético venceu por 4-1 a equipe do Operário fora de casa. Uma vitória incrível que colocou uma boa confiança no time. E eles vêm a campo, trazendo o Adriel no gol, nas laterais o Douglas Pelé e o Rodrigo Gelado, na zaga o Sidmar e o Marcelo Aju. Meio de campo formado pelo Fabrício Isidoro, Sandri e Yuri, na frente o Wellington Torrão, o Alessio da Cruz e o Ronaldo Tavares. E vamos lá, né? Fazendo um estudo básico aqui, tá, do jogo. Você tem uma equipe que joga na velocidade, joga nas costas dos laterais. Você tem uma equipe que joga nas extremas, com velocidade, lançamentos longos, inversão de jogadas, bolas em profundidade. Contra uma equipe que joga cadenciada. Uma equipe que joga com a bola nos pés, que na teoria seria o time a jogar com a posse de bola. É essa dinâmica que você tem. E no primeiro tempo foi exatamente isso que aconteceu. O Goiás tinha a posse de bola, tinha ali uma cadência de futebol tocando a bola de um lado para o outro, mas os resultados, o final das jogadas eram sempre os mesmos. Bola na ponta, cruzamento na área nas mãos do Adriel, do goleiro do Atlético. Durante todo o primeiro tempo, basicamente todas as jogadas se concentraram na ponta da área, cruzamento na direção do gol do Adriel. E na maioria das vezes o Adriel foi superior e conseguia fazer as defesas.
Em alguns momentos, o Goiás teve finalizações aproveitando-se desses cruzamentos, como por exemplo, uma cabeçada do Anselmo Ramon que foi na trave, finalização do William Lepo também foi muito boa, algumas finalizações que passaram perto, mas no geral, o Goiás estava extremamente previsível. Um time muito básico, sem meio de campo, Gava totalmente subido, Jajá e Jean Carlos muito apagados, o Jajá participando mais, o Jean Carlos um pouco mais sumido no jogo. E um time que deixava espaços absurdos nas costas do Moraes, que é um jogador ofensivo, e era um jogador que ainda levava uma dinâmica para frente, mas não tinha cobertura. Do lado do Atlético, o Torrão caindo justamente nas costas do Moraes levava muito perigo, e o time estava postado para jogar por uma bola. Entendendo as suas próprias limitações, a sua capacidade própria, o Atlético sabia que o caminho para a vitória era jogar em velocidade e se aproveitar das costas dos laterais, que é onde o Goiás deixa mais espaços. E ele teve suas chegadas, por exemplo, no começo do jogo ele teve algumas chegadas nas pontas, buscando contra-ataque, mas a maioria era interceptada pela defesa ou haviam erros de passe do Atlético. Só que aí, vamos lá. Existe um cruzamento que é feito do lado direito da defesa do Goiás, ou seja, lado esquerdo do ataque do Atlético, numa jogada que já se desenrolava ali no ataque do Goiás, do ataque do Atlético, aliás, e aí é feito o cruzamento, e o camisa número 7, acho que foi inclusive o próprio Torrão, ele divide a bola com o zagueiro e com o goleiro Tadeu. No momento desse cruzamento, me parecia que ele estava levemente impedido, me parecia. A bola chegou do lado direito, houve novo cruzamento para a área e o Yuri chegou livre nas costas da zaga do Goiás, cabeceando para fazer o 1 a 0 depois de 20 minutos de domínio do Goiás. Porque era um domínio com posse de bola, alguns cruzamentos, mas nenhuma chance efetiva de gol. E quando o Atlético chegou, ele chegou e finalizou a gol. Fez o gol de cabeça com o Yuri, abriu o placar 1 a 0 e olha... 1 a 0 que refletia o que é o Goiás nesse segundo turno. Um time que não consegue segurar o ímpeto adversário, mesmo que sejam nas primeiras chegadas que o adversário tem. E o Atlético, usando muito a inversão de jogadas, conseguiu chegar a seu gol. O gol do Atlético soltou o próprio Atlético, que ainda criou mais chances de gol, algumas chegadas perigosas sempre pelas pontas, sempre usando as costas dos laterais ou dos zagueiros, em alguns cruzamentos perigosos, defesas do Tadeu, bolas que passaram perto, chegadas mais perigosas, mas o Atlético parecia melhor no jogo. Porém, conforme o primeiro tempo foi passando, o Goiás foi se encontrando na partida. E aí, como eu falei, teve suas chances, como a própria cabeçada do Anselmo Ramon, a finalização do William Lepo, mas sinceramente, parecia que o Goiás estava com medo de chutar a gol. Em muitos momentos o Goiás teve a bola para chutar e não chutava. Teve a bola para fazer a jogada e não fazia. Resultado, fomos para o intervalo com o Atlético ganhando por 1 a 0. Intervalo do jogo, e aí o Mancini faz algumas mudanças muito ousadas e até arriscadas, na minha opinião, tá? Ele tirou o Marcão para a entrada do Wellington Rato e tirou o Anselmo Ramon para a entrada do Wellington Matheus, para desespero do nosso amigo Carlão lá do Sintonia Esmeraldina, né? Que ama o Wellington Matheus, se é que me entende. Mas beleza, entraram esses dois jogadores e confesso que no momento que eu vi as mudanças, eu fiquei surpreso e preocupado, porque eu achei uma mudança muito ruim. Você tiraria a referência de ataque, o jogador para cabecear uma bola, para finalizar a gol, o centroavante, artilheiro, para colocar dois jogadores que teoricamente seriam para velocidade. Então você ficaria sem a referência para os cruzamentos. E no primeiro momento me pareceu isso, mas o Goiás no segundo tempo conseguiu colocar a bola nos pés, a bola no chão e jogar dessa forma. E olha, foi bem. Logo nos primeiros minutos, o Goiás tem uma jogada em contra-ataque, usando as mesmas armas que o Atlético usou durante o primeiro tempo, a bola em velocidade nas pontas. O Wellington Matheus faz um passe para o Wellington Rato, que chega de frente pro gol, sofre um carrinho, e aí na sequência o já finaliza para a defesa do goleiro Adriel, mas aquele carrinho havia sido dentro da área e, portanto, pênalti. Pênalti pra mim, corretamente marcado, a falta foi dentro da área e de fato foi falta. Tá? E aí, o pênalti foi muito bem cobrado também pelo Wellington Rato, no cantinho esquerdo do Adriel, empatando o jogo para o Goiás, 1 a 1. E dali pra frente, tivemos um segundo tempo muito divertido, pelo menos para quem tá assistindo sem envolvimento direto com o jogo. Porque do lado das torcidas de Atlético e de Goiás, o nervosismo era latente, afinal, as duas equipes estavam muito abertas ao contra-ataque, aos ataques em velocidade, e com isso, o Goiás criou uma chance
inacreditável. Uma sequência de finalizações com chute dentro da área, chute fora da área, e cruzamento, e bola na área, muitas chances com uma bela defesa do Adriel, uma chance incrível que o Goiás perdeu de fazer o gol da virada no segundo tempo. Só que o Atlético também teve uma chance inacreditável. Numa roubada de bola, num lançamento que é feito para o Ronaldo Tavares, se não me engano, ele chega dividindo a bola com o zagueiro do Goiás, e aí até o pedido de falta do Goiás. Eu achei até que tinha sido falta, empurrão com o braço esquerdo, mas o juiz não marcou nada, a jogada seguiu, ele finaliza, a bola passa por baixo do Tadeu, pega na trave, volta para a finalização do jogador do Atlético. Se não me engano, esse jogador era o Cauã, que finalizou, posso estar enganado, mas há uma finalização ali do jogador do Atlético, e também pega na trave. Pensa, poderia ser 2-1 pro Atlético. Claro, teria o VAR para ver se não tinha sido falta, mas as duas equipes criaram chances incríveis, imperdíveis, e as duas perderam. E depois disso, o Atlético, vendo que o Goiás tinha crescido no jogo, se organizou, se alinhou ali na defesa e evitou que o Goiás continuasse tendo os mesmos espaços que tinha tido no início do segundo tempo. As mudanças, por exemplo, a entrada do Gonzalo Freitas no lugar do Rafael Gava já ao final do jogo e do Pedrinho no lugar do Jajá, não fizeram a menor diferença. O Pedrinho simplesmente não apareceu depois que entrou, sumido no campo total, e o Gonzalo entrou para conter os ataques do Atlético e não para dar a vitória ao Goiás. Ou seja, no final do jogo, sinceramente, me parecia que o Mancini estava satisfeito com o empate. Porque você no final do jogo, precisando vencer, você coloca um volante para compor o meio de campo, aí você tá pedindo para manter o placar que tava, né? Você tá ficando mais defensivo. Ou, pelo menos, você tá tentando soltar o seu meio de campo, coisa que não aconteceu de fato. E do lado do Atlético, tivemos as entradas do Alasson Carioca no lugar do Gelado, que sentiu uma lesão, né? Sentiu ali um desconforto, alguma coisa ali nas pernas. O David Braga, que começou na reserva, até surpreendentemente, na minha opinião. Ele entrou no lugar do Fabrício Isidoro, que tinha tomado cartão amarelo. E, aliás, diga-se de passagem, aproveitando, quase todo mundo do Atlético tomou cartão amarelo. Foi um show de cartões amarelos durante toda a partida. O Goiás teve só dois cartões, o Lucas Ribeiro e o Rodrigo Andrade. Do lado do Atlético teve pelo menos 6 a 8 cartões. Um número absurdo de cartões ali. Então, assim, tivemos a entrada do David Braga, também tivemos a entrada do Gabriel Índio no lugar do Yuri, que fez o gol. O Cachoeira entrou no lugar do Torrão. E, como eu falei, o Cauã entrou no lugar do Alisson da Cruz. E, cara, foi basicamente mudanças que mantiveram o mesmo ritmo. O segundo tempo foi muito bom, faltaram acontecer mais gols. Claro que pro Goiás era importantíssimo fazer os gols, porque a vitória colocaria mais segurança em sua posição dentro do G4. Só que a vitória não veio. Não só a vitória não veio, como no final do segundo tempo, o Goiás parecia sem pernas, sem cabeça e sem futebol para conseguir vencer. E o Atlético estava mais perigoso no final do jogo a vencer o jogo, principalmente porque usava muitos contra-ataques em latifúndios deixados na defesa do Goiás, que já estava cansada, vamos combinar. Muito mais perigoso do que o próprio Goiás. E aí teve algumas chegadas onde o último passe o Atlético errou, a finalização o Atlético errou, aquele último terço o Atlético estava errando. E foi a sorte do Goiás, porque poderia ter perdido ainda esse jogo nos contra-ataques do Atlético, que no jogo passado foram muito efetivos contra o Operário. Dessa vez ele conseguiu apenas um gol dessa forma. Com esse empate, olha a situação do Goiás. Ele fica com 52 pontos. A 2 pontos de Chapecoense, Novo Horizontino, Criciúma, que podem vencer e ultrapassar o Goiás. Ou seja, o Goiás pode cair para quinto colocado nessa rodada. Já imaginou o absurdo que seria o Goiás ter passado praticamente o campeonato inteiro no G4 e chegar na reta final, o Goiás se dar ao luxo de sair? E aí eu pergunto para você, torcedor, você acha que ele volta com o futebol que tem apresentado? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque a sequência do Goiás é só jogo direto. É só jogo contra time brigando pelo G4. Esse era o último respiro do Goiás para conseguir uma vitória e poder ir pro embate final contra as equipes que estão brigando por uma vaga assim como ele. Goiás, que já brigou pelo título, agora sofre para brigar pela vaga no G4. E a culpa é de quem? Do Mancini, do Andrino, dos jogadores? Eu diria que a culpa é de todos. O Andrino com suas escolhas péssimas em gestão de futebol no meio da temporada. O Mancini por não conseguir mais extrair o melhor desses jogadores e ter perdido o time em campo. Ele perdeu o vestiário pra mim, porque ele não consegue impor o que ele gosta de fazer dentro de campo. E os jogadores que, como o próprio Seba perguntou, e aí eu sei que muitos torcedores vão concordar com ele e até comigo, parecem estar de sacanagem, ou são muito mal treinados.
porque é isso que aparenta o jogo do Goiás. Do lado do Atlético, é um empate contra uma das equipes que estão dentro do G4. Pra mim, o Atlético acabou até perdendo 2 pontos, porque jogava em casa e teve chances no final do segundo tempo até pra conseguir o placar que daria vitória, mas é um empate que ainda o mantém longe do Z4, que é a briga que o Atlético tem. Manter-se na Série B é o foco do Atlético, e da forma que tá jogando e o futebol que tem apresentado, muito provavelmente vai conseguir isso, e conseguir isso bem. Ficando na Série B e podendo melhorar cada vez mais o seu patrimônio, a sua estrutura, tudo aquilo que pode definir um futuro melhor para o time mineiro. Agora, eu quero saber de você a sua opinião. Você, torcedor do Atlético, achou que foi 2 pontos perdidos ou enxergou como 1 ponto conquistado? Afinal, enfrentava um time de camisa, como é o caso do Goiás. O que você achou da apresentação do seu Atlético? O que você achou desse jogo? Coloca nos comentários a opinião que eu quero saber. Você, torcedor do Goiás, e aí? Empatou o jogo, não perdeu, né? Mas e aí? Gosto de derrota ou ganhou um pontinho fora de casa? O que você acha que pode acontecer com o Goiás nessa reta final? Mesmo o Goiás estando no G4, ainda não tendo saído, está esperançoso pelo acesso? Acredita que o Goiás ainda continuará? Vai se manter entre os 4 primeiros? Me diz o que você tá achando do time, do Mancini e do Andrino. Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. Se aparecer o botão hypar para você, peço que você clique no botão hypar, afinal é um botão que não aparece para todo mundo, é especial. Significa que você foi selecionado para participar da gamificação da plataforma. Então é só clicar no botão hypar que você recebe notificações conforme você ajudar os seus canais preferidos e fortalece o trabalho e aumenta o engajamento do canal. Além disso, e se você quiser participar do grupo de membros e ganhar todos os benefícios presentes no grupo, entre para o Gader Futebol Clube. É a partir de apenas R$ 1,99. Você assina aqui o canal e vai entrar no grupo do WhatsApp. Lá tem conteúdos exclusivos, antecipados, notícias 24 horas por dia, tabela de jogos e esportes para você saber onde assistir seu time de coração, onde assistir o seu esporte preferido, tudo você tem por lá. Além disso, você recebe membros especializados de futebol para conversar com você, comentaristas do YouTube para também trocar suas ideias, tudo isso, inclusive eu estou lá no grupo, além de figurinhas, memes, tudo aquilo que você espera no grupo de futebol, mas dentro do âmbito esportivo. Afinal de contas, lá é um grupo onde todo mundo está para se divertir e também se informar, tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor pra todos vocês.